Oi, olá! Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Estamos com a questão 4, a qual Kardec pergunta: há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para as outras? Ele pergunta a respeito da mediunidade, se há inconveniências para algumas pessoas, o exercício de que, vamos dizer, umas podem e outras não. É essa a questão. E aí os espíritos nos respondem. Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação. E esta é uma delas. Quer dizer, o que os espíritos nos respondem que vai depender muito do estado físico e moral do médium. Então, esses são os inconvenientes. De repente, a pessoa é uma pessoa debilitada, é uma pessoa acamada, é uma pessoa doente, é uma pessoa com problemas psíquicos. Estas pessoas não devem educar, exercitar a sua mediunidade. Esses são os inconvenientes, né? Uma pessoa de uma moral totalmente, vamos dizer assim, difícil. Uma pessoa totalmente relapsa. Então, como uma pessoa dessa vai educar a sua mediunidade? Não é verdade? Então, ele fala que essas pessoas, elas devem evitar esse estado, principalmente as pessoas com problemas físicos, problemas psíquicos, que devem evitar essa sobreexcitação. Porque, na realidade, meus irmãos, o médium, ele sabe que quando ele está no exercício da mediunidade, são muitas as influências, são muitas e diversas energias que são lançadas no nosso campo fluídico, no nosso campo periférico. Nós recebemos estas cargas de energia e estas energias muitas vezes nos deixam assim, sem forças, nos deixam um pouco cansados. Claro que nós relaxamos, nós repousamos e aí readquirimos a nossa estabilidade. Mas pessoas doentes, pessoas com problemas psíquicos, estas não podem exercitar a mediunidade. Então, a quinta questão: a mediunidade poderia produzir a loucura? Boa pergunta, né? Esta que Kardec faz. Será que a mediunidade pode produzir a loucura? Já vi tantos comentários, tantas pessoas referirem-se a problemas psíquicos porque a pessoa é um médium, porque estava exercitando a mediunidade. Mas será verdadeiramente que a mediunidade vai fazer isso? Vamos ouvir a resposta dos espíritos? Não, mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Então, o que é que Kardec diz aqui? Que não mais do que todas as outras coisas. Quer dizer, a mediunidade em si, ela não causa problemas psíquicos, problemas de loucura. Porém, se a pessoa já tem em si alguns problemas e aí vai excitar estas energias para dizer assim, quero educar minha mediunidade, é preciso
que tenham pessoas capazes para orientar. E aí, conversar com esse médium e dizer para ele que ele pode fazer outros tipos de ocupações nos quais a sua mediunidade vai estar sendo exercitada assim. Não necessariamente sendo um médium ativo, aquele médium que vai exercitar sua mediunidade através das comunicações, através da escrita, enfim, dos dons mediúnicos que possam ter. É aconselhável todo orientador de mediúnica observar os médiuns, perceber neles se não há nenhum problema pelo qual esse médium depois venha trazer algum tipo de complicação. Nós sabemos que existem várias pessoas que já trazem em si alguns problemas e que, com o exercício da mediunidade, ela vai aguçar esses seus problemas, porque é uma carga e sobrecarga que recebe de energias e o uso também do nosso psique que vai ser exigido, né? Necessariamente, isso pode dizer, não há nenhum inconveniente naquela pessoa que esteja sã e que pode exercer sua mediunidade. Mas, quando depende de um estado físico, de um estado psíquico, é preciso ter cuidados, é preciso ter orientações para que mais tarde essas pessoas não venham sofrer algum tipo a mais de perturbação. Em outra questão, pergunta Kardec, há inconvenientes em desenvolver a mediunidade em crianças? Esta é uma das questões muito debatida no Espiritismo, porque há algumas pessoas que aceitam o desenvolvimento na criança, outros não. Então, vamos aí ouvir a resposta dos mais experientes, que são os nossos amigos que nos orientam. E diz o seguinte, certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão, senão sob o ponto de vista das consequências morais. Então está aí a resposta. Não há condições de desenvolver a mediunidade em criança. É um risco muito grande. Então, se algum pai, alguma mãe procura a casa espírita porque seus filhos estão passando por algum problema e que alguém diz que isso é mediunidade na criança, uma criança superativa, isso é mediunidade, isso é muita energia, procura a casa espírita, né? Ou, essa criança só vive doente, isso é porque já nasceu um médium, é preciso começar a tratar. Gente, vamos parar para pensar. Nós sabemos que é um risco muito grande uma criança que não sabe. Nós sabemos que educar a mediunidade, primeiro tem que ter a base, e a base é o estudo. Como nós vamos exigir de uma criança que ela estude para educar sua mediunidade? Porque nós vamos sobreexcitar a memória dessa criança, onde nós podemos, outras formas existem para poder ajudar essa criança. Nós não podemos alimentar nessa criança que ela é um médium e que deve, neste momento, desenvolver sua mediunidade. Não. Caso aconteça nas nossas casas existirem crianças já com
essa predisposição da mediunidade, dos dons mediúnicos, se chegar algum familiar trazendo crianças nessa situação, o que nós devemos fazer é encaminhar estas crianças para a evangelização infantil. Trazer essa criança para ser educada na evangelização infantil. Dentro dos conhecimentos dos evangelizadores, eles vão conversando com esta criança, vão aos poucos orientando esta criança a tirar essas ideias que os adultos colocaram na cabeça delas. Então, a evangelização é o indicado para as crianças. Poderá tomar passe? Sim, poderá tomar passe, sim, poderá fazer esse tratamento com água magnetizada, poderá tomar o passe, porque a evangelização, ela, no início ou no término, deve ser fazer aplicações de energias nestas crianças e dizer a ela o que são essas aplicações de energia. Não custa nada, isso não vai ofender a criança, né? Indicar a criança a tomar água fluidificada, água magnetizada, não custa nada dizer o que é aquela aguinha, o que ela significa, o que é que contém ali dentro. E aí, evangelização. Colocar essas crianças para a evangelização. Isso é que é o certo, mas educar a mediunidade, desenvolver a mediunidade numa criança está errado. Nenhuma instituição de responsabilidade, de conhecimento poderá fazer isso. Conversar com os pais, orientar os pais a lidar com estas situações, fazer os pais levar o evangelho para dentro de casa, fazer a leitura do evangelho, chamar essa criança para começar a participar do evangelho no lar e aí levar a criança para o estudo da evangelização infantil, que ali ela será bem orientada e não terá nenhum problemas, ok? A gente vai ficar por aqui, tá certo? E depois, amanhã, nós daremos continuidade ao nosso estudo, ok? Boa noite para todos.